Aleluias. Graça e paz a todos mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. Estamos na nossa exposição, na nossa série de pregações, na carta de Romanos. E nós estamos em Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 13. No culto passado nós falamos um pouco sobre Isaac e Ismael. E hoje nós vamos dar prosseguimento àquilo que estamos tratando. Para nós é motivo de alegria, pois sabemos que o Evangelho é o que norteia a nossa fé, que nos dá segurança e faz de nós cada vez mais cristãos maduros. E nós temos olhado as doutrinas que se encontram no texto. E sempre queremos olhar de uma forma mais ampla. E hoje, nessa noite, nós estamos diante de um texto que a maioria das pessoas acabam pulando ele, acabam ignorando ele, acabam não meditando nele e muitas das vezes acabam achando que esse texto não casa muito bem com Deus. E então hoje nessa noite nós vamos olhar de maneira bem calma para entendermos essa doutrina. Capítulo 9, versículo 11 ao 13 diz assim, prosseguindo aonde nós paramos: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei a Esaú. Amados, aqui está a porção a qual nós vamos trabalhar nessa noite. Como eu falei, esse é um texto que a maioria das pessoas procuram evitar, pois acham incompatível esse texto com o próprio Deus. Pois a ideia de Deus odiar alguém, para a nossa geração, que fabricou um Deus de amor, que ama a qualquer custo e não tem um filtro, é estranho. Porém, amados, o que nós queremos ver nessa noite é algo muito importante, pois diz a doutrina cristã. Muitas das vezes nós temos textos claros diante de nós e muitas das vezes nós não entendemos ou não queremos entender o que o texto diz. Quando nós olhamos aqui, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela, amados: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Amados, Deus profetizou para Rebeca o futuro de seus 2 filhos. Esaú serviria a Jacó. Amados, o apóstolo Paulo, ele é claro aqui. Deus pronunciou esse julgamento contra Esaú, o irmão mais velho, antes dos 2 filhos nascerem ou terem feito algum mal. O texto, amados, significa precisamente o que ele diz, que é o motivo de perturbar tantos cristãos. E por perturbar tantos cristãos, eles pulam para uma falsa conclusão. Eles chegam à conclusão que Esaú nunca teve uma chance. Todavia, amados, o texto diz que Deus odiou. Isso não é justo para Deus. Deus é justo, então o texto não pode significar o que diz.
ele deve significar uma outra coisa. É isso que as pessoas acham. Essas pessoas que têm dificuldade com as doutrinas da Bíblia, elas sempre procuram tentar aliviar a barra de Deus. Então eles dizem, não, isso aqui não pode dizer, isso aqui não pode ser o que é. Deus não pode ter odiado a Esaú. Deus não pode não ter dado uma chance para Esaú. Mas como nós falamos, amados, todavia, Deus odiou Esaú. Paulo sabia, amados, que isso era o que as pessoas diriam, de forma que, imediatamente, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica, que faz sentido apenas se o ódio de Deus por Esaú começou antes de Esaú ter feito o bem ou o mal. Que diremos, pois? O apóstolo Paulo diz que há injustiça da parte de Deus? E o interessante, amados, é que muitas pessoas da nossa geração dizem a mesma coisa. Ora, se Deus escolhe um e não escolhe outros, Deus é injusto. Ainda mais se Deus não der uma chance, Deus é injusto. Mas o apóstolo Paulo, sabendo disso, o apóstolo Paulo então faz essa pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando você mesmo já dá a resposta, você não está perguntando, você está afirmando de certa forma. Ele diz, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo imediatamente responde, de maneira nenhuma, diante do texto a qual acabamos de ler. Paulo então passa a falar de Faraó em termos similares, conforme registrado no livro de Êxodo. Paulo, amado, estava citando Malaquias, capítulo 1, versículo 2 ao 4. No versículo 3, lemos que Deus até mesmo condenou todos os herdeiros de Esaú, Edom, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, amados, a resposta questionável aqui, na verdade, Deus não condenou Esaú antes dele e seu irmão nascer. Ele condenou Esaú porque previu os pecados que estes cometeriam mais tarde. Assim, Deus não é injusto. Esaú caiu por seus próprios pecados. Amados, a minha resposta mas o texto é específico. Deus condenou Esaú antes dele ter feito algum mal. O texto não menciona os atos futuros de Esaú. Não. O ponto é, todos os homens estão condenados automaticamente antes de nascerem. É isso que nós temos que entender. Isso é o que a doutrina do pecado original significa. E nós já tratamos dessa doutrina muitas vezes aqui. O problema é que a nossa geração não tem uma visão clara, nítida, da queda, do pecado original, do que faz nós sermos pecadores. Então, quando nós entendemos a doutrina do pecado original, nós compreendemos que todos os homens estão condenados automaticamente antes de nascerem, pois são filhos de Adão. Esaú, amados, era um filho do rebelde Adão, assim como eu e você também éramos filhos do rebelde Adão, assim como o restante de todos nós, e era, portanto, inerentemente mau e odiado por Deus, assim como todos nós, antes de ter feito algo moral ou imoral. O fato maravilhoso, amados, aqui, não é que Deus odiou a Esaú, porque Deus, ele odeia o pecado, porque Deus, ele odeia o pecador, porque Deus, ele odeia todos que nascem segundo Adão. Mas o fato maravilhoso aqui, não é que Deus odiou Esaú, quanto muitos pensam.
e ficam surpresos e espantados. O fato maravilhoso aqui no texto que acabamos de ler não deveria ser que Deus odiou a Esaú. Não. Mas o fato espantoso e maravilhoso é que Deus amou Jacó. É que Deus me amou. É que Deus te amou. Isso deveria ser um espanto para nós. Isso deveria ser um grande espanto. Não que Deus odiou a Esaú. Não que Deus odeia todos os descendentes de Adão. Não. Mas é o fato que Ele amou Jacó. É o fato que Ele nos ama. Deus não disse a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú poderia ter vivido uma vida piedosa e revertido essa promessa. Isaac pensava que sim, amados, e estava pronto para dar a bênção a Esaú. Mas Isaac estava errado, assim como seu pai, Abraão, também estava a respeito dele, de Ismael. Deus tornou possível que Jacó recebesse a bênção, e depois do ato da rebelião do seu pai. Esaú, amados, era impotente. Sim, era inevitável que Jacó recebesse a bênção. Isso é o que Deus disse a Rebeca. Poderia ela confiar na promessa de Deus? Totalmente. Esaú tinha a chance de sobrepujar a promessa de Deus? Não, nenhuma. Então a pergunta é: existe algum significado para a palavra chance nos planos de Deus? Será que isso é algo que Deus leva? Será que essa palavra, os decretos eternos, amados, não sou capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus. Não sei porque Deus escolhe certas pessoas para serem seu povo antes deles ter formado o mundo. O homem que pensa que compreende o propósito da predestinação de Deus demonstra que ele conhece bem pouco a esse respeito. A predestinação, amados, de Deus tem sido discutida desde os primeiros dias do cristianismo, mas não é através de argumentação que entenderemos o profundo ensino de que Deus, de fato, escolheu um povo para si e rejeitou outros. Amados, tentarei me ater ao ensino da palavra de Deus. Erramos quando nos desviamos do que Deus ensina em sua palavra. Devemos crer no que Deus ensina. Não devemos acrescentar ao que Ele nos revelou em sua palavra nada. Quero explicar, amado, a grande doutrina da soberania de Deus, segundo as Escrituras. Posso fazer isso somente pela ajuda do Espírito Santo. Vou dizer-lhes o que a Bíblia ensina a respeito, de fato, de que Deus escolheu alguns para serem salvos e que Ele deixou outros para permanecerem à punição de seus pecados e enfrentarem elas. Encontramos, amados, este fato em nosso texto. E diz o texto: e Deus amou Jacó e odiou a Esaú. Este, amados, é um texto assustador. Quando nós nos deparamos com o próprio Deus dizendo que Ele amou um e odiou a outro. E se torna mais assustador ainda, é que esses seres amáveis e odiáveis ainda não haviam nem nascido. Não haviam cometido nem o bem nem o mal. Não haviam feito nada para tal escolha. Então esse texto é assustador. Muitos não gostam da palavra aborrecer ou odiar, simplesmente. Tais pessoas dizem que o significado dessa palavra é amar com menos intensidade. Amados, a Bíblia usa a palavra odiei. Embora alguns não gostem, embora alguns não compreendam, essa é a palavra que aparece. Eu também, amados, usarei essa palavra.
nessa noite. Deus amava Jacó. Deus não amava Esaú. Deus abençoou Jacó. E ele não abençoou Esaú da mesma maneira. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. A misericórdia de Deus estava em Jacó. Deus permitiu que Esaú prosseguisse em seu caminho pecaminoso. E isto mostra que o texto odiei Esaú é verdadeiro. Outras pessoas, amados, que não gostam deste texto, dizem que ele não se refere a Jacó e a Esaú. Essas pessoas, numa tentativa tola de se livrarem da dificuldade do texto, tentam dizer que o texto se refere aos filhos de Jacó e aos filhos de Esaú, aos filhos de Israel e aos filhos de Edom. A própria Bíblia, amados, mostra que isso não é correto. Romanos 9, versículo 11 e 12, dizem: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, o maior servirá ao menor. Este versículo refere-se a Isaac, refere-se a Jacó e a Esaú. Ele não refere às nações de Israel e Edom. Não. O texto significa justamente o que diz: amei Jacó e odiei a Esaú. Amados, não devemos tentar alterar a palavra de Deus para o nosso bel prazer. Devemos aceitá-la como ela é e pedir a Deus que nos dê graça para entendê-la, graça para compreendê-la, graça para que ela penetre em nossas mentes e nos façam enxergar a grandeza da doutrina. Não podemos reduzir a verdade de Deus até o nosso fraco entendimento humano, pois muitas das vezes fazemos isso, pois muitas das vezes queremos reduzir a Deus a um ponto insignificante da mente humana, para que possamos, entre aspas, compreender. Mas antes, devemos pedir ao Espírito Santo que nos revele, devemos pedir a Deus que nos ajude a nos elevar mais e mais em nosso entendimento na verdade divina, que é a palavra de Deus, nunca o oposto. Nunca devemos reduzir a palavra de Deus, o significado dela, não. Então, amados, em primeiro, vou tentar provar a vocês que o nosso texto quer dizer exatamente o que está escrito. Em segundo, tentarei responder a pergunta: o que levou Deus a amar a Jacó e a odiar Esaú? Então, amados, o primeiro ponto é: o ensinamento é que Deus elegeu alguns e não elegeu a outros. Algumas pessoas não gostam dessa doutrina, chamada de doutrina da eleição incondicional. Mas quando nós olhamos para Efésios, o que vemos? E Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja, não havia a história ainda escrita, mas Deus, na eternidade passada, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ele escolheu a sua igreja, Ele escolheu a sua noiva, Ele escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo. As pessoas não gostam dessa doutrina da eleição. Acaso não é um fato que Deus tem elegido alguns? Perguntem a alguém que não goste dessa doutrina por que o homem é convertido e o outro não é convertido. Ele responderá que o Espírito Santo estava operando no coração do homem que se converteu. Portanto, até o que diz não gostar da doutrina da eleição, admite que Deus trata certos homens de maneira diferente do que Ele trata com os outros. É um fato que as pessoas são diferentes, porque Deus os fez diferente, amados. Deus trata as pessoas de forma diferentes na vida diária. Ele faz um homem rico e o outro pobre. Ele faz um homem inteligente e o outro, o incapaz de ler um livro. Eleição, amados, também é um fato.
Em matéria de religião, Deus dá a um homem mais do que ao outro. Ele dá a oportunidade de ouvir a sua palavra a um. Ao outro homem, ele não dá essa oportunidade. Deus deu-me a oportunidade de me ensinarem. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de serem ensinados a respeito de Deus. Quando fiquei adulto, Deus me colocou em uma situação onde fui guardado do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e eles pecam. Alguns ouvem a palavra de Deus pregada poderosamente. Outros nem sequer ouvem a palavra de Deus. Podemos ir mais longe ainda, amados. 2 homens podem ouvir o evangelho que estou pregando hoje nessa noite. Deus opera no coração de um, porém não opera no coração do outro. As pessoas que não creem no evangelho, quando ouvem, não têm desculpas. No entanto, Deus opera tão poderosamente nos corações de alguns que eles não podem resistir ao chamado do evangelho. Essas pessoas prostram-se aos pés de Deus e o chamam de seu Salvador e seu Senhor. Eles creem e são salvas pela graça de Deus. Entretanto, amados, Deus é justo quando condena o homem incrédulo. É pecado rejeitar o evangelho de Deus? Estas coisas são fatos. Temos que crer nos fatos. Uma verdade que não pode ser contestada deve ser acreditada, amados. E o fato incontestável é que Deus trata diferencialmente uns de outros. Não preciso pedir desculpa por Deus. Deus explicará a sua própria verdade e seus caminhos, mesmo se não gostarem do fato. É verdade inalterável que Deus amou Jacó e que não amou Esaú da mesma maneira. Sugiro, amados, que leiam na Bíblia sobre a vida de Jacó, para vocês verem. Vocês verão que Deus manifestou o seu amor por Jacó desde que deixou a casa do seu pai, até o fim da sua vida. Jacó não tinha viajado muito longe. Após ter deixado a casa do seu pai, quando começou a sentir cansado, ele deitou-se ao relento, repousando a sua cabeça sobre uma pedra, dormiu. Deus apareceu a ele em um sonho enquanto dormia. Jacó viu uma escada. A parte inferior da escada, amados, estava apoiada na terra, e o topo alcançava o céu. Anjos desciam e subiam pela escada. Jacó acordou e seguiu viagem até o seu tio Labão. Labão, amados, tentou trapacear Jacó, mas Deus estava com Jacó e não permitiu que Labão lhe fizesse mal. Deus fez com que Jacó ficasse rico, enquanto que Labão tentou mantê-lo pobre. Deus disse a Labão, em sonho, que ele não tratasse Jacó injustamente. Ainda mais tarde, 2 dos filhos de Jacó cometeram assassinato em Siquém. Jacó ficou com medo que o povo de Siquém tentasse matá-los. Não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas não façais maus. 1 Crônica 16, 22. Portanto, amados, o povo de Siquém não tivera permissão de matar Jacó. Quando houve uma fome na nação e não havia mais comida, Deus enviou José, filho de Jacó, ao Egito. José foi capacitado a prover trigo ao seu pai e a seus irmãos. Eles não morreram de fome, amados. O fim da vida de Jacó foi feliz. Ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, 28. Jacó, amados, já tinha perdido as esperanças de ver José. Lágrimas rolaram pelo seu velho rosto quando ele abraçou José. E a Jacó foi concedido ver Faraó, o poderoso rei do Egito. A Bíblia diz: e Jacó abençoou a Faraó. Gênesis 47, 10.
No final, Jacó morreu com toda a sua família ao redor. Poderíamos duvidar, amados, aqui, que Deus amou Jacó? Não. E que ele não amou, que poderíamos duvidar que Deus amou Jacó? De forma alguma. Olha os cuidados, olha os detalhes. Há ainda o fato de que Deus também não amou Esaú. Deus permitiu que Esaú se tornasse o pai de príncipes. Contudo, ele não abençoou seus descendentes. Edom pereceu e nenhum descendente de Esaú pôde ser encontrado. O povo de Esaú, os edomitas, tornaram-se escravos dos descendentes. Tornaram-se escravos do Egito. Os reis de Edom foram obrigados a dar lã a Faraó e aos reis de Israel que o sucederam. Finalmente o nome de Esaú desapareceu dos livros de história. Isto prova mais uma vez que Deus de fato amou Jacó e que ele não amou a Esaú, amados. Tentarei agora responder a questão: por que Deus amou Jacó e odiou a Esaú? É melhor para nós analisarmos uma coisa de cada vez. Primeiramente, lhes darei porque Deus amou Jacó. Depois darei porque Deus odiou a Esaú. Muitos não entendem essa questão. Isto é porque essas pessoas tentam usar a mesma razão, tanto para os eleitos como para os não eleitos. Não é possível, amado, usarmos os mesmos motivos para as duas coisas. Tomarei uma por vez. Iremos à palavra de Deus para nos ensinar. Assim, não estaremos caindo em erro. Primeiro, por que Deus amou Jacó? Vou à palavra de Deus para responder a essa pergunta. Não foi porque havia algo de bom em Jacó que Deus o amou. Não. A Bíblia nos diz em Romanos 9:11 que a razão de Deus ter amado Jacó foi a sua graça soberana. Então, amados, Jacó não tinha nada em si que fizesse com que Deus o amasse. Não havia nada em Jacó que fizesse com que Deus o amasse. Assim também é em nós. Não há nada em nós que fizesse com que Deus nos amasse. Isso é maravilhoso. Havia de tudo em Jacó que poderia fazer com que Deus o odiasse, tanto quanto ele odiou Esaú. Assim também conosco. Nós demos 1000 motivos para Deus nos odiar. Nós quebramos os mandamentos de Deus todos os dias para Deus nos odiar, para Deus nos lançar no inferno, para Deus nos arrancar da sua presença. Assim, amados, era Jacó. Jacó, ele poderia fazer com que Deus o odiasse, não que Deus o amasse. Deus poderia odiar Jacó tanto quanto ele odiou Esaú. Mas foi a graça infinita de Deus que o fez escolher e amar Jacó. O amor de Deus, o objeto do amor de Deus não é Jacó, é o seu filho Jesus. Por isso que todo aquele que está em Cristo é amado de Deus. Foi a graça infinita de Deus, amados, que o fez escolher a Jacó e não Esaú. Examinemos, amados, que tipo de homem era Jacó. Seu caráter não era bom. Estava sempre tentando ganhar vantagem numa troca ou numa barganha. Até em Betel, onde Deus o abençoou, Jacó barganhou com Deus. Vocês certamente se lembram o que aconteceu em Betel. Jacó deitou-se para dormir e teve uma visão de anjos subindo e descendo uma escada entre o céu e a terra. Quando acordou, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó teve e exclamou: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e este é a porta dos céus.
Deus lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Gênesis 28:13. Nada falou sobre o que Jacó havia de fazer. Nada. Deus disse: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Gênesis 28:15. Deus falou face a face com Jacó. Contudo, mesmo após esta maravilhosa experiência, Jacó tentou fazer uma barganha com Deus. Jacó disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer, o Senhor será o meu Deus. Como pode um homem que teve tal visão e recebeu tal promessa querer barganhar com Deus? Será que Jacó estava com medo de que Deus não mantivesse a sua promessa? Não fosse fiel à sua própria palavra? Isso não diz respeito a nós também? Quantas das vezes na nossa caminhada da fé duvidamos da palavra de Deus, que é a Bíblia? Quantas das vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos que é apenas mais um livro? E achamos que são palavras soltas? E achamos que são palavras vazias? Quantas vezes olhamos para tudo que Cristo fez e não damos o devido valor? Mas não, amados, Jacó, ele não creu na palavra de Deus. Segundo, a vida de Jacó com Labão foi muito infeliz. Tanto Jacó como Labão eram geniosos. Ao invés de confiar em Deus, Jacó usou de meios astuciosos para enriquecer-se. Nós nos sentimos incomodados quando lemos sobre a maneira que Jacó viveu e as coisas que ele fez. Então surge a mudança na vida de Jacó. Está escrito que ele lutou com Deus. Na realidade, as escrituras dizem que Deus lutou com Jacó. Jacó tinha deixado Labão e estava a caminho de casa. Ele temia encontrar o seu irmão Esaú. Jacó devia ir na frente da sua família e encontrar o seu irmão corajosamente, confiando que Deus o guardaria a salvo. Ao invés disso, amados, ele foi um covarde, enviou outros na frente para levar presentes a Esaú, que estava vindo ao seu encontro. Ele em seguida enviou a sua família na frente e ficou na retaguarda. Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Deus havia dito: o mais velho servirá ao mais novo. Entretanto, Jacó não deu crédito a essa promessa. À noite, Jacó foi ao ribeiro de Jaboque. Foi lá que Deus lutou com Jacó. E Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão, até a alva subia. Gênesis 32:24. Deus lutou corporalmente com Jacó para mostrar-lhe o quão pecador e enganador ele era. Jacó era tão forte que ele não pôde ser derrotado, até que o anjo lhe tocou e ele ficou manco. Jacó sentiu então a sua fraqueza. Ele estava manco. Ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Deus mostrara a Jacó que ele não tinha força própria. Jacó era agora um homem humilde. Deus o abençoou. Por isso, Deus agora chamou-lhe de Israel, que quer dizer um príncipe de Deus. Mesmo após essa experiência, amados, havia muita incredulidade na vida de Jacó. Devemos olhar, amados, em nossas próprias vidas e perguntar a nós mesmos se somos melhores do que Jacó. Se somos duros como Jacó, devemos ser duros com nós mesmos. Jacó estava sempre querendo viver por vista, não confiando nas promessas de Deus. Somos nós como Jacó? Se estou certo a respeito do tipo de pessoa que Jacó foi, não havia nada nele que fizesse com que Deus o amasse. Olhe tudo que eu acabei de dizer. Olha tudo que eu acabei de citar. A graça de Deus é a única razão porque Deus amou Jacó.
Deus compadece de quem quer, amados. Romanos 9,18. A única razão pela qual podemos ser salvos é somente através da graça soberana de Deus. E entendermos que Deus é misericordioso e sua vontade é toda poderosa. Portanto, podemos ter esperança de salvação, amados. Este ensinamento se encontra no relato sobre Jacó e em muitas outras passagens da palavra de Deus. Sugiro, segure firme esse ensinamento e nunca deixe escapar, amados. O que fez com que Deus amasse Jacó? A sua graça imerecida. O que faz com que Deus nos ame? É a graça dele. Não há nada em mim de bom para que Deus pudesse me amar. Não há nada de bom em você que faça com que Deus te ame. Por isso que a nossa segurança está na soberania de Deus, na graça e misericórdia dele. Então nunca, amado, nunca deixe esse ensinamento escapar do seu coração e da sua mente. Agora, a próxima inquirição é: por que Deus odiou Esaú? Esta é uma questão bem diferente da primeira que acabamos de ver. É necessária uma resposta bem diferente. Por que Deus odeia alguém? Todo homem merece ser odiado por Deus. Há pessoas que dizem que foi por causa da sua soberania que Deus odiou Esaú. Não penso ser essa a resposta correta. Não penso que Deus criou o homem com a intenção de condená-lo. Não posso crer que isso seja verdade sobre o Deus cujas misericórdias duram para sempre. Se Deus trata severamente qualquer homem, é porque este homem merece tal tratamento. Não haverá nenhuma alma no inferno que poderá dizer a Deus que ele o tratou mais severamente do que merecia. Toda alma perdida irá culpar-se a si mesma. Ela saberá que foram as suas próprias obras malignas que os levaram para o inferno. É caso de justiça se Deus tiver de condenar um homem. Observemos, amados, que tipo de homem foi Esaú. Algumas pessoas perguntam se Esaú mereceu ser rejeitado. Sim, amados, mereceu. O caráter de Esaú prova que ele mereceu a rejeição. Esaú perdeu seu direito da primogenitura. Ele vendeu por um guisado de lentilhas. Esaú não irá culpar Deus pela perda de sua primogenitura. Ele fez uma barganha com Jacó. Esaú vendeu a sua primogenitura por espontânea vontade. Escolheu assim fazer. Ninguém o influenciou. Era também o desejo de Deus que Jacó tivesse a primogenitura. Era o desejo de Deus que Jacó tivesse a primogenitura. Mas, se dissermos que Deus o influenciou, estamos dizendo que ele fez com que Esaú pecasse. Nunca podemos dizer que Deus faz com que um homem peque. Todo homem que perde o céu, como Esaú perdeu a primogenitura, abandona-o de livre vontade. Deus não recusa dar vida eterna ao homem. Pelo contrário, o homem não vai a Deus para receber a vida eterna. O homem permanece pecador porque ele gosta mais do pecado do que das coisas de Deus. A culpa está com o homem e não com Deus. Você, amigo, é escravo do pecado. Porém, isso é porque não quer ficar livre do pecado que está gozando. Você nunca vai querer ficar livre do pecado até que Deus opere em seu coração e te traga vida. Quando Deus operar de fato em seu coração, então vai querer ser livre do pecado, vai amar a santidade e vai odiar o pecado. Alguém pode dizer: Esaú se arrependeu? Sim, de fato. Mas com que tipo de arrependimento? Essa é a pergunta. Todo homem que verdadeiramente se arrepende e crê será salvo. Quando Esaú descobriu que tinha perdido a primogenitura, ele quis tê-la de volta.
Ele pediu com lágrimas nos olhos por sua primogenitura. Todavia, não a obteve de volta. Pensou que pudesse consegui-la de volta de seu pai, ao preparar-lhe uma refeição. Pecadores dizem que, tendo perdido o céu devido à iniquidade própria, eles podem ganhá-la novamente ficando pesarosos dos seus pecados e vivendo uma vida melhor. Mas Esaú não tinha como conseguir a sua primogenitura de volta do seu pai. Não importa o que fizesse, pecadores não podem comprar seus passes para os céus simplesmente desistindo de seus pecados. Eles só podem alcançar o céu mediante a livre graça de Deus. É isso que os homens fazem. Esaú, amados, não se arrependeu verdadeiramente. Ao saber que o seu pai não daria de volta a sua primogenitura, prometeu que quando seu pai morresse, ele iria matar seu irmão Jacó. Assim ele teria sua primogenitura de volta. Esse não é o tipo de arrependimento que vem do Espírito Santo. Não o bastante, muitos homens são assim também. Eles dizem que sentem muito pelos seus pecados, só porque seus pecados os fazem muito infelizes. Não se arrependem verdadeiramente. Farão as mesmas coisas de novo, e de novo, e de novo. Tudo o que eles sentem é remorso. Eles amam o pecado, estão casados com o pecado. Esse tipo de arrependimento deixa-os em seus pecados e agrava ainda mais a culpa que sentiam antes. Reitero, Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Não seria verdade então dizer que ele mereceu perder a sua primogenitura? Não seria verdade que Esaú mereceu a ira de Deus? Nosso texto é extraído de Romanos, capítulo 9. No versículo 22, lemos assim: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Amados, essa passagem não diz coisa alguma sobre Deus destinar homens à destruição. Os homens se preparam a si mesmos para a destruição. Deus nada tem a ver com isso. Quando os homens são salvos, é Deus que os destina à salvação. Toda a glória pela salvação de qualquer homem pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Toda a culpa pela condenação de qualquer homem pertence àquele unicamente, exclusivamente ao homem, não a Deus. No último grande dia, amados, todo mundo virá até Jesus para ser julgado. Os justos irão para o lado direito. Jesus dirá a eles: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para as pessoas à sua esquerda, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos. Ele não dirá: Vocês que são amaldiçoados pelo meu Pai, para o fogo eterno preparado. Não para vocês, e sim para o diabo e seus anjos. Não, ele não dirá isso. A salvação é inteiramente de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. A eleição está embutida nessas expressões. Livre, soberana graça está aí em toda a sua extensão, amados. Porventura respondi a essas duas questões honestamente nessa noite? Tentei dar razão bíblica para o procedimento de Deus com os homens. Deus salva os homens através da sua graça. Se os homens perecerem, é por sua própria falta. Estas são as duas coisas diferentes. Alguém me pergunta: como é que eu reconcilio essas doutrinas?
Não tento, amado, reconciliar amigos. Essas duas doutrinas são amigas, não inimigas. Ambas são encontradas na palavra de Deus. Esta verdade não são inimigas. Elas não precisam ser reconciliadas por ninguém. Concordo que há coisas na palavra de Deus que são difíceis de se entender. Até mesmo se eu não posso compreendê-las, ainda tenho que crer nas coisas escritas na palavra de Deus. Pois uma verdade não passa a ser verdade apenas quando eu a compreendo. Se eu, como homem finito, não compreender a verdade de Deus, ela continua sendo a verdade de Deus, independente do meu entendimento. Amados, não é questão de ter fé mais do que o entendimento. Deus não se contradiz, embora Ele ame alguns e outros não. Simples assim, amados. Pecadores, se vocês permanecerem, a culpa estará sobre as suas cabeças. Suas consciências dizem isso. A palavra de Deus afirma esta verdade. Vocês se destroem a si mesmos porque rejeitam a Cristo. Se são salvos, não é por causa das suas boas obras. Vocês só podem ser salvos pela livre e soberana graça de Deus. O evangelho que é pregado a vocês é este: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por isso, amados, é importante hoje nessa noite nós temos essa doutrina muito bem clara e nítida. Embora muitas das vezes, como eu falei, às vezes é de difícil compreensão, mas tudo que temos que fazer é pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Que graça seja dada a você hoje nessa noite, meu amigo, para obedecer este mandamento. Que você creia em Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem pode contar as glórias e as vitórias da livre graça de Deus? A graça disponível traz o esperto Jacó a glória. Esta graça leva muitos pecadores miseráveis e desobedientes aos céus. Que Deus faça com que essas doutrinas se tornem realidade na sua vida hoje. Peça ao Espírito Santo de Deus que o ensine. Amados, como isso é importante para nós. Como isso faz com que nós nos alegremos nessa noite. Então, quando Deus ama Jacó, não é por aquilo que ele faz, não é pelo desempenho dele, não é pela performance espiritual dele. Deus não amou Jacó porque ele fez grandes coisas para o reino. Deus não amou Jacó porque ele foi diferente de outros homens, porque ele se saiu melhor do que outros homens. Não. Acabamos de ver o perfil dele e entendemos que Deus, o amor de Deus está baseado na soberania de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Jacó não é o objeto do amor de Deus, mas sim o filho dele. Por isso que todo aquele que está em Cristo tem todas as bênçãos espirituais. E veja, tudo aquilo que Esaú semeou foi de acordo com a sua natureza. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que semeia na carne colherá corrupção. Por isso que é importante entendermos que aqueles que andam no Espírito, aqueles que vivem no Espírito, frutificam para o Espírito. Amados, Deus hoje nessa noite está falando conosco. Ele está dizendo para nós: olha, eu escolhi alguns na eternidade e não escolhi outros. Agora essa é a grande maravilha que deveria saltar em nossos corações e nos fazer alegres. Pois pensar por um segundo que Deus, antes de ter feito todas as coisas, eu e você estivemos nos pensamentos de Deus, estivemos na escolha de Deus. Deus olhou para nós e nos escolheu em seu Filho, não por aquilo que fizemos, mas Ele escolheu baseando-se na sua livre e soberana graça.
Isso é maravilhoso. Isso é algo que alegra o nosso coração. Entendermos que em um momento, antes de tudo ser feito, Deus nos escolheu livremente. Deus escolheu os seus filhos. Deus escolheu a sua noiva. Deus escolheu a sua igreja antes de todas as coisas. E nós, amados, nos alegramos com isso. Isso deveria ser a alegria do nosso coração. Entendemos que Deus nos escolheu. Ele resolveu nos amar. Agora você consegue imaginar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te escolhendo, não pelos seus méritos, não pelos seus feitos, não pelo seu desempenho, mas Ele nos escolhendo para que nós manifestemos essa glória maravilhosa aos homens. Quando os homens olham para nós, seres regenerados, seres santificados, seres que são os piores de todos os homens da face da terra, porque Deus me escolheu e não escolheu o meu irmão, porque Deus me escolheu e não escolheu o meu vizinho, porque Deus me amou. Isso é o espanto do Evangelho. É a coisa mais espantosa. É quando Deus, Ele demonstra o seu amor por um pecador, não quando Ele odeia. As pessoas ficam abismadas, surpresas, quando Deus odeia um pecador. Eu já fico espantado, surpreso, porque Deus ama um pecador, como eu, como você. E olha para a história da Bíblia. Moisés matou um homem, Paulo perseguia a igreja, odiava a igreja. Veja, são homens como esses que Deus manifestou o seu amor. Paulo não estava procurando Cristo, Paulo não tinha intenção de servir a Cristo, Paulo não tinha intenção de dar a sua vida por Cristo. Antes, ele queria prender, ele queria matar, ele queria apedrejar, ele queria lançar nas cadeias. Mas depois que ele encontrou com Cristo, isso mudou. Então, amados, a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter é essa. É quando Deus ama um pecador. A coisa mais espantosa é saber que não existe nada em mim digno do amor de Deus. Nada. Eu não sou melhor do que os meus irmãos de sangue. Eu não sou melhor do que os meus irmãos na fé. Eu não sou melhor do que os meus inimigos. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja até o pior dos piores. Dos filhos da minha mãe, talvez eu seja o pior dos piores. Dos vizinhos de todos, eu seja o pior dos piores. Como Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que fomos amados por graça, podemos dizer como Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Então hoje nessa noite, de uma vez por todas, entenda, Deus Ele te amou, não por aquilo que você pode fazer, não pelos seus méritos, mas Ele te amou livremente. Ele te amou, Ele te encontrou, e Ele expressou o seu amor lá naquela cruz. Ele derramou o seu sangue por nós, amados, e isso é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor amou Jacó e odiou Esaú. O Senhor nos amou, assim como amou Jacó. E como o amor que o Senhor expressou por Jacó não se baseava nele, entendemos nessa noite que somos amados da mesma maneira. A mesma maneira que o Senhor amou Jacó, pela sua livre e soberana graça e misericórdia, foi esse amor que nos encontrou. Não há nada de bom em nós, Senhor, não há nada de bom, mas a Ti seja a honra, a glória e o poder para todos sempre, ó Pai. Que amor é esse?
Que amor maravilhoso é esse que nos encontrou. Que amor é esse, Pai, que não temos palavras para expressar a gratidão, mas te louvamos mesmo assim, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.